Então, o nosso livro de hoje é o livro de Sofonias. E a matéria principal, o tema principal é o dia do Senhor. Esse é o tema principal da aula. Nós estamos com 53 pessoas, 54 pessoas na sala de aula. Todos os irmãos sejam muito bem-vindos. Deus abençoe os irmãos. Livro de Sofonias, o dia do Senhor. Vamos orar, queridos. Deus amado, no nome de Jesus, faz algo extraordinário na nossa vida nesta manhã. Quebranta o nosso coração, derrama do teu Espírito sobre nós e permita-nos, Senhor, que sejamos transformados, sejamos mudados, sejamos impactados pela verdade da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. A minha bateria está ligada. Muito Muito bem, irmãos. Livro de Sofonias, o dia do Senhor. É depois que a gente está vendo. Esse aqui, irmãos, é o primeiro versículo do livro de Sofonias. Eu nunca tinha ouvido nem E ele falar disso, né? diz: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esse versículo, ele vai nos dar base para a gente começar a entender quem é o profeta, quando ele escreveu e com que finalidade. Esse versículo, mantém ele aberto com a sua caneta aí, aquele seu lápis de destaca-texto, e vamos ver o que o livro nos revela logo no seu início. Então, autor do livro está claro no início do versículo ao dizer que é Sofonia, porque diz, palavra do Senhor que veio a Sofonias. Então, Sofonias é o autor do livro. Além disso, o nome de Sofonias significa Deus guarda, Deus protege ou Deus esconde. E nós só vamos entender a importância do nome do profeta quando nós chegarmos lá no último capítulo do livro. Então, recapitulando, autor do livro de Sofonias, o próprio Sofonias. Versículo 1 de Sofonias diz, palavra do Senhor que veio a Sofonias. Então, ele é autor. E o nome de Sofonias significa Deus guarda, Deus protege, Deus esconde. Vamos lá. Genealogia de Sofonias. Veja, o primeiro versículo diz que Sofonia é filho de Cusi, é filho de Gedalias, é filho de Amarias e filho de Ezequiel. Esta genealogia é a maior genealogia no livro de um profeta. Este livro de Sofonias é o que traz mais informações a respeito da vida passada em termos de genealogia do profeta. A gente vai entender por quê. Veja que por essa genealogia a gente descobre que Sofonias era trineto de Ezequias, que era rei em Israel, e que ele está profetizando, isso tudo no versículo 1, perante Josias, que também era rei de Israel. Então veja que Sofonias não era um profeta como os outros, que na sua maioria eram pessoas simples, eram pessoas tiradas do convívio normal das pessoas, do dia a dia, eram pastores de ovelha, ou eram agricultores, mas Sofonias não, Sofonias era da família real. Ele era trineto de Ezequias, e aí vem pelos outros reis. Então, é uma pessoa que estava lá na corte, não é? Uma pessoa de linhagem real. E aí o que é interessante é que, como eu falei para os irmãos, ele é de linhagem real e é a genealogia mais longa de um profeta nas Escrituras. Então, a gente já começa a ver que Sofonias tem algo de diferente aí. É da família real, é um profeta que tem
descendência real e é no meio dessa turma de reis que ele vai proferir a mensagem dele. E lembrando, nos dias de Josias, ele vai atuar aqui nos dias de Josias. E quem era Josias? Josias foi um rei, um dos reis que Deus usou, tá aqui, ó, Josias. Josias foi o rei que Deus usou para fazer um dos maiores avivamentos em Israel. Então, a gente está aqui diante de um livro de um homem que foi chamado por Deus, que recebeu a palavra de Deus, que é da família real, que profetizou para um rei, num período de um rei, que foi usado por Deus para realizar um dos maiores avivamentos na história. Então, só isso já é suficiente para nos mantermos aqui atentos a esse livro, porque é um livro de impacto. É um livro que foi chamado, um profeta que foi chamado para profetizar num momento crucial da história de Israel, que é alguns anos antes do seu cativeiro. Quando é que o livro de Sofonias foi escrito? Mantenha sua Bíblia aberta aí, Bíblia aberta, e com os lápis e canetas na mão e o caderninho para anotar. Vamos lá. Diz aqui que palavra do Senhor, versículo 1 ainda, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, e ele nos diz aqui, ó, nos dias do profeta Josias, nos dias do profeta Josias. Isso é extremamente importante, irmãos. Está aqui, ó, rei de Judá. Porque, como eu disse, estamos no limiar de um grande avivamento que Deus usou o profeta Josias para realizar. Além disso, o texto nos deixa claro por essas informações, então, que Josias ele profetizou entre o período dos anos de 640 a 609 a.C., em que Judá estava mergulhada numa idolatria profunda. Antes do rei Josias, nós tivemos dois reis. Um deles era Amazias, meu Deus, o nome do... vou já lembrar o nome dele. Foi um rei terrível. E ele mergulhou a nação na idolatria, na adoração de deuses pagãos, na adoração de estrelas, de astros. E Josias, então, pega 50 anos do povo em idolatria e Deus o usa, então, para fazer uma reforma espiritual. Uma reforma espiritual que teve início em 622 a.C. Então, veja bem, 622 a.C. Se Sofonias profetizou antes desse avivamento, se a mensagem dele foi, inclusive, uma das bases para o avivamento realizado por Josias, o rei Josias, nos dias dele, então o livro de Sofonias tem que ter sido escrito antes de 622. E aí, nós temos aqui uma informação, ainda em Sofonias 2:13, que o profeta fala sobre o julgamento da Assíria e fala também sobre o julgamento de Nínive. E Nínive foi julgada em 612 a.C. Significa, então, que o livro de Sofonias tem que ter sido escrito antes da destruição da Assíria. Então, a Síria ainda existia como potência, antes do ano de 622, antes do ano 612. Isso coloca, então, o livro de Sofonias entre os anos de 630 a 625 antes de Jesus. É esse aqui o período em que o profeta está profetizando. Amós, Sofonias.
Não, Amon, e antes de Amon tem outro. Estou falando com a Dani aqui, que é a minha parceira aqui do lado. Então, queridos, recapitulando, nós temos o livro de Sofonias, que foi escrito por Sofonias, que o nome dele é O Senhor Protege, o Senhor Guarda. Vimos que ele era filho de rei, portanto, ele era de linhagem real. Vimos que ele profetizou nos dias... É isso mesmo, Manassés. É o rei Manassés, que foi terrível. Ele profetizou nos dias de Josias, e ele profetizou antes da queda de Nínive, antes da destruição total da Síria e antes do grande avivamento promovido por Josias no ano de 622. Portanto, o livro deve ser datado entre 625 a 630 a 625 antes de Jesus. Tudo isso nós temos aí como informação no primeiro versículo do livro. Agora, qual o tema do livro? Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Qual o tema do livro? O tema do livro é o dia do Senhor. Qual o tema do livro de Sofonias? O dia do Senhor. E aí, a gente tem ainda que fica sabendo aqui. Espera aí. Quero que você preste atenção em Sofonias capítulo 1, versículo 7. Ele diz: cala-te diante do Senhor Deus. Algo sobrenatural vai acontecer. Então, cala-te, escuta. E o que vai acontecer? Isso é o próprio Deus falando. O dia do Senhor está perto. E aí, no versículo 14 do capítulo 1, ele reforça essa questão da proximidade do dia. Ele diz: está perto, aqui, ó, está perto o grande dia do Senhor. E ele repete: está perto, muito se apressa. Atenção, atenção, o dia do Senhor. Então, o tema do livro é o dia do Senhor, e ele fala de maneira a que a gente entenda que é um acontecimento iminente, aliás. Está próximo demais, vai acontecer, está muito, muito próximo. Lembrando que Josias é um dos reis que viveu já bem próximo do acontecimento que foi a destruição total de Judá. Então, o Senhor está dizendo, é o dia do Senhor. Cala-te, cala-te, escuta, preste atenção, toma conhecimento do que Deus está fazendo. É o dia do Senhor, está perto. É o grande dia do Senhor, está muito, muito perto. E aí vem essa palavra ainda, atenção, chamando ao povo a importância desse livro, a importância da mensagem, a importância do que Deus quer falar com a sua igreja. Portanto, meu irmão, prepare o seu coração. Escute o que o Senhor tem para a sua vida, como Ele falou a minha vida durante essa semana, estudando esse livro, para trazer aos irmãos esse conteúdo. Aqui está a divisão do livro. O livro está dividido, o esboço todo do livro, são só 3 capítulos. O primeiro nós já estudamos, que é o título. No primeiro nós descobrimos quem é o autor, que é Sofonias, descobrimos de quem ele é filho, a descendência dele, vimos que ele é de descendência real, vimos o período em que ele escreveu, que é no período antes da reforma realizada pelo rei Josias. A partir daí nós descobrimos a data que ele escreveu, entre 630 e 621, e alguns versículos mais à frente, que a gente vai ver aqui, é sobre o tema principal. Então, se é o dia do Senhor, é sobre juízo. Mas não só sobre juízo. Lá no finalzinho, o livro também vai nos falar sobre esperança. E eu tenho certeza que você vai ser impactado por isso. E a grande divisão, então, é do capítulo 1, do versículos 2 a 6, que ele fala sobre juízo. Do capítulo 1 até o capítulo 3 a 8, ele vai falar sobre esses temas aqui. Primeiro, Deus vai tratar com Judá. Depois, Deus vai esclarecer o que é o dia do Senhor e por que ele está trazendo o dia do Senhor sobre o seu povo. Deus vai tratar com várias nações individualmente
e depois o dia do Senhor virá não só como juízo, mas também como restauração, virá como um elemento de resgate do seu povo, da sua igreja, a um grande avivamento. Então, nós temos juntos aí juízo e salvação, juízo e avivamento. Continuando. Qual o contexto em que o livro foi Mestre, escrito? Pois não, meu irmão? mestre, só um minuto. Que o senhor colocou na parte anterior 14 a 23, e não tem o versículo 23 no capítulo 1. Vai até o versículo 18, Sofonias. Está aqui, meu irmão. Ou é 2, 3? Aqui, ó. Ó. Aonde é que você está falando? O dia do Senhor. Lá tem o Judá, aí vem o dia do Senhor. Aí o dia do Senhor está capítulo 1, de 14 a 23. Só que o versículo 23 não existe. Então, peraí, meu irmão. Posso ter me enganado aqui. Aí eu te pergunto, será que é o capítulo 2, versículo 3? Isso, é 2.3. Isso, meu irmão. Desculpe, eu que falei. Capítulo 2, versículo 3. Ele vai até o 2, 3. Tá? Pronto. Vai até o 2, 3. Muito bem. Obrigado, Daniel. Paula, mestre. Obrigado, meu irmão. Por isso que eu estou aqui atento. Obrigadão, valeu. Então, nós temos aí do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3 aqui, o dia do Senhor. E do 2:4 até o 3:8, Deus falando a todas as nações. E do 3:9 a 20, Deus trazendo uma palavra de esperança extraordinária para a igreja do Senhor. Tenho certeza que vocês vão ser impactados como eu tenho sido com esse livro. Ok. Então, qual é o contexto político em que o livro de Sofonias está sendo escrito e em que Deus está trazendo, anunciando que vai trazer juízo, vai trazer o dia do Senhor? Vamos lá as informações. Primeiro, irmãos, o cenário político mundial dos dias de Sofonias é marcado pelo declínio do Império Assírio, lembra? Nós temos dois grandes impérios aí, o assírio e o babilônico. Nessa época, o assírio está em declínio, está começando a decair e está iniciando aí o grande período do Império Babilônico. Então, são dois grandes impérios, um em declínio e um outro em ascensão. Sob o reinado, então, de Nabopolassar, que foi o pai de Nabucodonosor, que é aquele que vai trazer grande destruição à nação de Israel. E ainda dentro desse contexto político do reino de Judá, nós temos aqui, quando Josias, então, o rei Josias, ele começou a reinar, ele tinha apenas 6 anos de idade. E a vida espiritual de Judá estava completamente destroçada pela corrupção religiosa e moral decorrente da desastrosa liderança de Manassés. E aí eu quero mostrar para vocês quem foi Manassés. Acompanhem comigo. Ok, vejam quem foi Manassés. Acompanhem comigo. Quem foi esse cabra? Primeiro, segundo a Bíblia, Manassés iniciou seu reinado aos 12 anos. E por 55 anos ele governou em Jerusalém. Além disso, o texto bíblico informa que Manassés não exerceu a devida liderança religiosa que desempenhou seu pai. O pai dele foi um grande homem, Ezequias. Promoveu a idolatria a Baal. Ele reconstruiu os altares destruídos que o seu pai já havia derrubado. Ele promoveu práticas de magia negra, de adivinhação, e ele introduziu até mesmo nos pátios do próprio templo ritos e altares indevidos. Um desses extremos dele, do rei Manassés,
foi sacrificar o próprio filho. Ele não só fazia sacrifício humano, ele sacrificou o próprio filho dele em holocausto. Ele fez também passar seu filho pelo fogo no vale do filho de Inom e... Estou aqui liberando o pessoal que está chegando, tá? E usou de adivinhações e agouros e feitiçarias e consultou adivinhos e encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Além disso, se não bastasse, Manassés também, as Escrituras dizem que Manassés não ouviu os profetas e a tradição judaica menciona que esse rei foi aquele que mandou matar a Isaías, serrando-o ao meio ou serrando-o em pedaços. Imagina, irmãos, o contexto anterior do rei Josias foi esse rei aqui, Manassés, depois Amon, que só reinou 2 anos, esse reinou 55 anos, e durante 55 anos jogou a nação de Israel nesse buraco, nesse fosso terrível de idolatria e afastamento do Senhor. Estamos vendo só o contexto. Agora, quando Deus resolve, então, dizer para a nação que ele vai trazer o seu dia de juízo em função da idolatria da nação, do abandono a Deus, do abandono da vida cristã, esse dia do Senhor é um dia com duplo aspecto. Ele tanto fala de juízo, porque diz aí que por meio da profecia de Sofonias, Deus estava avisando ao povo de Judá sobre a iminência do dia do Senhor e, paradoxalmente, também avisando que se eles se convertessem em função do juízo, em função da disciplina, Deus traria, então, salvação àquela nação de forma extraordinária, que vai aparecer lá no capítulo 3. Não só isso, exatamente por isso o coração do povo, ele deveria ter surgido no coração do povo, deveria ter surgido temor de sofrer o juízo de Deus, e como consequência eles deveriam mostrar sincero arrependimento. O juízo veio para dizer ao povo, arrependam-se. O juízo veio para dizer à nação de Israel, ainda há esperança, ainda é possível que eu retenha minha ira, desde que haja arrependimento. Então, o dia do Senhor, que é o tema central do livro de Sofonias, tem duplo aspecto. Mostrar à nação o seu pecado, o seu desvio, o seu abandono do Senhor, o seu afastamento da graça do Senhor Deus Todo-Poderoso e dizer para eles, ainda há esperança. Se houver arrependimento, se houver abandono, se houver quebrantamento, o dia do Senhor é dia de salvação. Se não houver quebrantamento, o dia do Senhor é dia de julgamento e de condenação. Lamentavelmente, o povo não se arrependeu. Não foi isso que o Senhor esperava que acontecesse, não aconteceu. O arrependimento da nação. E aí, então, vamos começar a analisar agora, já que a gente viu todo o contexto do livro, vamos começar a analisar o texto propriamente dito. Abra sua Bíblia em Sofonias, capítulo 1, versículo de 2 a 6. Vamos começar a analisar agora o livro propriamente dito. Já vimos que o livro foi escrito entre 630 a 625 a.C. Já vimos que quem escreveu o livro foi Sofonias. Já vimos que Sofonias é filho de rei, portanto, da linhagem real. Já vimos que Sofonias profetizou na época de Josias, antes do grande avivamento, na época do declínio da Síria e da grande cidade de Nínive e na ascensão do Império Babilônico. Vimos que o tema central de Sofonias é o dia do Senhor e que esse dia do Senhor tem dupla finalidade: trazer julgamento se a nação não se arrepender ou trazer salvação se a nação se quebrantasse. Agora vamos entrar no texto propriamente dito. Abra sua Bíblia, Sofonias capítulo 1, versículos de 2 a 6. Aqui está o texto. O texto diz:
De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, consumirei os animais, consumirei as aves do céu, consumirei os peixes do mar, e as ofensas também eu vou consumi-las a partir do momento em que eu destruo os perversos. Eu exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Note, queridos, que esse texto de Sofonias, ele é um texto que ele atinge não só a nação de Judá. Ele fala aqui, olha, exterminarei o homem de sobre a face da terra. Então, é um julgamento, é um dia do Senhor que atinge a terra como um todo. Agora, preste atenção, venha comigo aqui. Ele diz, olha, consumirei os homens, consumirei os animais, consumirei as aves do céu, consumirei os peixes do mar. Agora, preste atenção, porque essa ordem de destruição é a ordem inversa da criação de Gênesis. Deus criou a vida no mar, com os peixes. Depois ele foi para as aves do céu, depois que ele criou as plantas. Depois ele foi para os animais terrestres. Depois ele foi para o homem. O que Sofonias está dizendo é Deus vai fazer um processo inverso. É uma não criação. Em Gênesis, Deus cria peixes, Deus cria aves, Deus cria animais, Deus cria homens. Em Sofonias, Deus destrói na ordem inversa. Deus destrói o homem, Deus destrói os animais, Deus destrói as aves do céu, Deus destrói os animais. Então, com isso, ao destruir os malfeitores aqui, ao destruir os perversos, ele destrói também o pecado. Então, veja, irmãos, que aqui a gente já vê que o juízo é universal, a gente vê que a ordem de destruição é a ordem inversa da criação de Gênesis, e a gente vê também que o extermínio do pecado acontece a partir do extermínio do homem perverso de sobre a face da terra. Este é só o início do livro de Sofonias. Vejam a força do que Deus está trazendo sobre a nação. Sofonias, capítulo 1, do versos 4 a 6. Ele diz o seguinte, tem gente chegando aí, nós já estamos com 70 pessoas na sala de aula. Diz o seguinte, Sofonias 1, de 4 a 6. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Então, a gente vê aqui que agora Deus saiu daquele primeiro versículo de 2 a 3, que era, nos versículos de 2 a 3, ele está atingindo o universo, né, a terra como um todo. Agora ele se volta para tratar especificamente com a nação de Judá, e com Jerusalém. E ele diz, estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. E o que ele vai exterminar nessa cidade? Ele diz, exterminarei o resto de Baal. Baal é uma divindade pagã. Ele vai destruir o nome dos ministradores, dos ídolos e seus sacerdotes. Agora ele está falando para aqueles que conduziam a nação espiritualmente em direção oposta ao Senhor e em direção aos ídolos. E ele diz, os que sobre o eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram o Senhor e juram também por Milcom, que era outro Deus, e os que deixaram de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, e que não perguntam por ele. Então, preste atenção que o livro de Sofonias está dizendo, Deus vai tratar com a nação de Judá, e lá na nação de Judá, Deus vai tratar com Jerusalém, e lá em Jerusalém, Deus vai atacar os ídolos, e Deus vai atacar aqueles que ministram, que ensinam o povo a adorar esses ídolos. Depois Deus vai atacar aqueles que adoram esses ídolos. Depois Deus vai atacar aqueles que adoram ao Senhor, porém juram por Milcom, não é? Numa dubiedade, caminhando aí entre dois deuses, e também aqueles que deixaram de seguir ao Senhor, e também aqueles que não buscam o Senhor, e daqueles que não fazem caso por ele.
Agora deixa eu lhe mostrar aqui. Aqui é o mapa de Jerusalém, de Israel, pelo menos a parte norte aqui, onde fica o reino de Judá. Aqui a seta, reino de Judá. E aqui Jerusalém. Aqui essa cidade de Jerusalém é o foco onde Deus agora está pesando a mão, porque Jerusalém é a capital de tudo isso aqui. É a capital de tudo isso aqui. E depois, vamos ver mais na frente, aqui a Filístia, olha, dá para ver, Filístia. Deus vai atacar a Filístia, ele vai atacar Edom, ele vai atacar Gade, e ele vai fazer esse ataque aqui de norte a sul também das outras nações. Mas agora ele está focando aqui em Jerusalém. Vamos voltar para o nosso... Agora preste atenção, o que esses versículos significam? Significa juízo sobre Judá, significa juízo sobre os ídolos, significa juízo sobre os idólatras, significa juízo sobre os que vivem em vida dupla de adoração, adoram a Deus, mas também adoram a outros deuses, significa juízo sobre os que abandonaram o Senhor, deixaram de servir ao Senhor, e significa também juízo sobre os indiferentes, aqueles que não buscam ao Senhor. Então vejam que é juízo alcançando aqueles que estão distante do Senhor, aqueles que aparentemente estão com o Senhor, e juízo sobre aqueles que abandonaram o Senhor completamente. Então, agora vamos para o capítulo 1, do versículo 7 até o 3:8. Tudo isso agora que nós vamos ver é o que vai acontecer no dia do Senhor. Então, prepare o seu coração, porque essa é uma palavra de alerta à igreja. Essa é uma palavra de alerta a mim e a você. Isso é uma palavra para que nós saiamos do comodismo, para que nós caiamos em si, que Deus está agindo sobre toda a face da terra. E Ele traz juízo. Mas Ele não traz juízo só para castigar, Ele traz juízo para permitir que antes de que o juízo aconteça, você tenha a oportunidade de arrependimento. Então aqui está o grande dia do Senhor. Em primeiro lugar, o versículo... vou voltar aqui para o meu destaca-texto, tá, irmão? Em primeiro lugar, o versículo 1 a 7, ele diz que o dia do Senhor é iminente. Olha o que ele diz: cala-te diante do Senhor teu Deus, porque o dia do Senhor está perto, é iminente. E ele também diz, no versículo 14, ele diz, está perto o grande dia do Senhor, está perto. Ele também diz, perto e muito se aproxima o dia do Senhor. E no versículo aqui, no 18, ele diz que esse dia trará destruição repentina. Então é algo iminente, iminente. Irmãos, há uns dias atrás nós vivíamos a nossa vida normal. Hoje todos nós estamos presos dentro das nossas casas. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, repentinamente, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, quando todos estiverem casando, se dando em casamento, ou seja, quando todos estiverem vivendo uma vida indiferente em relação a Deus, então ele traz o seu juízo. E é o que está acontecendo aqui no livro de Sofonias. Além disso, o dia do Senhor, ele atinge a mais alta hierarquia governamental. Olha o que diz o texto aqui no versículo 8. Hei de castigar os oficiais, hei de castigar os filhos dos reis. Está atingindo a mais alta cúpula da nação. O governo federal, o governo municipal, o governo estadual, todas as nações. Aqui nós estamos falando de um dia do Senhor lá em Judá, atingindo todas essas facetas da vida da nação, começando pelo governo. Aqui também diz, no versículo 9, aqui embaixo, que o dia do Senhor atinge a classe eclesiástica, os pastores, os ministros, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministérios, os mestres, porque é essa classe que ensina o povo.
E é essa classe que se calou, que não falou, que não trouxe a palavra do Senhor, e à medida que eles não falavam de Deus e não pregavam a palavra de Deus e não faziam isso expositivamente, a nação ia se corrompendo, a nação ia se desviando, a nação ia se voltando para outros deuses. Então, o dia do Senhor também vem não só sobre o governo, vem sobre a classe eclesiástica, irmãos. Nós estamos vendo inúmeras pregações todos os dias na internet, nas televisões, mas é uma pregação falsa, uma pregação que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a palavra, que não é uma mensagem expositiva, em que o pregador abre a Bíblia não para dizer o que Deus quer que ele diga, mas para dizer o que ele quer dizer para a igreja, para se auto-beneficiar e para tirar proveito disso. Então, diz aqui o texto, olha, castigarei também naquele dia todos aqueles que sobre o pedestal dos ídolos sobem ao pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Irmãos, é triste, mas é pesado esse texto. Além disso, falando ainda sobre o dia do Senhor, a gente fica sabendo que é um dia de grande angústia. É um dia de grande angústia. Queridos, acompanhem comigo. Eu estou no capítulo 1 aqui, no versículo 10 e 11. Ele diz, naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, é no dia do Senhor, naquele dia, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe. A porta do peixe era a principal entrada da muralha de Jerusalém. Ele diz, naquele dia haverá um grito desde a entrada do peixe, um uivo desde a cidade baixa, grande lamento desde os outeiros. E ele diz, uivai, vós moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã será arruinado, e todos os que pesam prata são destruídos. É um dia de tremenda angústia, de gritos, de uivo, de dor, de sofrimento, de lamento, o dia do Senhor. E ainda aqui, no capítulo 1, no versículo 14 a 17, ele diz, atenção, chama atenção, alerta, desperta, escuta, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E ele diz, o dia do Senhor é um dia amargo. Nele, ele diz, clama até o homem mais poderoso. Até o homem mais poderoso clamará, se angustiará. Ele diz, naquele dia, será um dia de indignação do Todo-Poderoso, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridão, dia de negrume, dia de nuvens e densas trevas. Agora presta atenção aqui comigo, irmãos. Dia de escuridão, negrume, densas trevas, desolação. Isso aqui é um retorno ao período antes da criação. Volte lá para Gênesis. Gênesis diz que havia um abismo, havia caos. O que Sofonias está dizendo é que o dia do Senhor vai fazer vai retroagir aquele período de caos antes da criação, quando Deus coloca ordem. Ele está dizendo o dia do Senhor é um retorno àquele período de caos e de negritude. Ele diz que nesse dia é um dia de se tocar a trombeta em rebate, é dia de aviso, é dia de chamar a atenção do povo contra as cidades fortes, contra as torres altas, é idolatria. Ele diz, eu vou trazer angústia sobre os homens. Ele diz que andarão eles como cegos. E tudo isso, irmãos, tudo isso, preste atenção, tudo isso, porque pecaram contra o Senhor. É isso, dia terrível de angústia. Dia do Senhor é um dia de angústia, é um dia de retrocesso ao caos. Agora, queridos, o que fazer
diante da iminência do dia do Senhor. Essa é a mensagem. O que fazer? O que nós precisamos fazer? Aí o capítulo 2, no versículo 1, já começa dizendo, primeiro, que a gente precisa se examinar. Concentra-te, ele diz, concentra-te e examina-te. Olha a tua vida, meu irmão, olha a tua alma, olha como andas, olha como tem sido o teu agir, a tua existência. Você tem clamado ao Senhor, você tem sido indiferente, você tem vivido entre dois mundos. Examina a tua vida. É o que Deus diz lá na ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora é momento de parar, de refletir. Você está em casa. O coronavírus e a doença que ele causa, que é a Covid-19, ela nos colocou em casa. Ela não nos deixa sair. Agora pare e pense. Examine a tua vida. Examine a tua existência. Examine que a nossa vida não vale nada e que de uma hora para outra nós podemos ser ceifados, tirados. Os nossos direitos poderão ser retirados de sobre nós. Tem nações em que, se a pessoa sair na rua, eles estão atirando para matar. Irmãos, preste atenção, é uma palavra de juízo. E essa palavra de juízo tem uma finalidade. Pare e examine a sua vida. Além disso, ele chama a atenção que a nação que tem que se examinar é uma nação que não tem pudor. É uma nação que não tem pudor. É uma nação que não tem limites. É uma nação que se prostra diante dos ídolos. Se nós puxarmos isso para os nossos dias, é uma nação que se prostra diante da internet para ver pornografia. Se nós puxarmos para os nossos dias, é uma nação de crentes que vão para a igreja todos os dias e que depois vão beber, e que depois vão dançar, e que depois vão fazer coisas que são absolutamente abomináveis diante do Senhor. É uma nação que não tem compromisso com a leitura da palavra. Nós abandonamos a oração, nós nos desviamos do Senhor, nós estamos nos perdendo dentro do templo, dentro da igreja. É uma nação que não tem pudor, e ele diz para uma nação que vive assim, para, examina-te, olha para a tua vida. A segunda coisa que nós temos que fazer está aqui no versículo 2, irmãos, olha, capítulo 2, versículo 2. O texto diz assim para a gente: toma atitude antes que seja tarde demais. É isso que nós temos que fazer. Olha o que o texto diz: antes que saia o decreto, antes que Deus então derrame o seu juízo, ele diz: antes que a minha mão pese sobre essa nação de Judá, sobre essa nação de Israel, antes que a minha mão, o meu juízo seja derramado sobre vocês, está aqui, ó, antes de eu pesar a minha mão, ele diz: antes que saia o decreto, pois o dia do Senhor vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor, toma atitude. Toma atitude. E qual é a atitude que a gente tem que tomar? O que eu tenho que fazer? Aqui em cima. Primeira coisa, irmãos, capítulo 2, versículo 3. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra. Buscai o Senhor de todo o coração. Ele diz aqui: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Ele está falando à igreja, ao povo de Israel na época. Buscai o Senhor, vós os mansos. Cumpris o seu juízo. Irmãos, é um dia de buscar ao Senhor. Segundo, temos que buscar a justiça. Olha o que ele diz no versículo 3. Buscai a justiça. É a segunda coisa. Em terceiro lugar, devemos buscar a mansidão, a humildade, abandonar o orgulho, a soberba, a presunção. Ele diz: buscai a mansidão. Buscai a mansidão. Ele diz: porventura lograreis esconder-vos no dia do Senhor.
Não há como escapar do dia do Senhor. Ele está dizendo, a não ser que a gente busque o Senhor, que a gente busque a justiça, que a gente busque a mansidão, humilhe o nosso coração diante do Senhor. Agora, queridos, Deus então deixa de tratar ali com Israel, com Judá, e começa a falar também sobre o juízo sobre todas as nações. Ele começa ali por Judá, mas agora ele se espalha por todas as nações. Ele começa com a Filístia. E a Filístia era uma nação composta de 5 estados. 5 estados, cidade-estados. E ele diz, porque Gaza será desamparada, Arquelon será deserta, Asdod será expulsa, Ecrom será desarraigada. Ele diz, ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Então aqui o juízo é alcançando todas as nações. Nas imediações de Judá. Aqui ainda sobre as nações, ele fala agora sobre Moabe e Amon. Ele diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon será como Gomorra, campo de urtiga, poço de sal e assolação perpétua. O restante do povo, o restante que sobrar dessas nações, ele diz, o meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação possuirão, quer dizendo que essas nações todas pagãs, elas serão destruídas como foi Sodoma e Gomorra, e o povo de Deus é aquele que vai fazer uso delas depois. E qual foi, irmãos, a causa de destruição de todas essas nações? Está muito claro no versículo 10. O versículo 10, aqui, 2:10, ele vai dizer que a causa dessa destruição dessa nação, isso lhe sobrevirá por causa da soberba, por causa do escárnio, porque se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Enquanto Israel estava sendo castigada sobre o juízo de Deus, essas nações estavam fazendo pouco caso. E agora Deus diz, a soberba de vocês, o escárnio de vocês, o fato de vocês terem se gabado contra o meu povo, é o motivo pelo qual também estou trazendo juízo às nações pagãs, as nações que tiraram a Bíblia das escolas, as nações que colocaram no lugar da criação a teoria do evolucionismo, as nações que começaram a dizer que Deus não existe, as nações que começaram a propagar que Deus é falácia, que começaram a dizer que Deus está morto. Deus não está morto, Deus está vivo e o seu juízo virá sobre toda a face da terra. Deus, então, se volta com seu juízo sobre a Etiópia e sobre a Síria. Ele diz, vós também, aqui no capítulo 2, versos 12 e 13, vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte, que é a Síria, e contra Nínive, que é a cidade maior daquela nação, e ele causará ali uma desolação, e aquela terra toda se tornará como deserto. Irmãos, que coisa extraordinária. Qual a causa também da destruição? Versículo 15 diz, esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, eu sou a única. É a soberba, é o orgulho. Ele diz, não há outra além de mim. Só o Senhor pode dizer, não há outro além de mim. Nenhuma outra nação pode dizer. As superpotências que têm se orgulhado, que têm se afastado, que têm se distanciado de Deus, que têm fechado as portas para o Evangelho, dizendo, eu sou a única. Deus está dizendo, não há outro além de mim. Você nunca poderá dizer isso. Agora o juízo vem basicamente sobre Judá. A mão de Deus agora é sobre Judá.
e começando lá em Jerusalém. E ele diz o seguinte, irmãos, acompanhem comigo, nós já estamos no capítulo 3, já quase no final do livro. Capítulo 3, versículo de 1 a 4. Nós estamos ainda com 71 pessoas na sala. Ele diz, ai da cidade opressora, da rebelde, da cidade opressora, da rebelde e manchada. Rebelde e manchada. Ele diz, não atende a ninguém. Rebelde e manchada, não atende a ninguém. Não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Essa é a nação, é assim também que está a igreja. Os seus príncipes são leões que só querem tirar proveito. Os seus juízes são lobos que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte, destroem tudo. Ele diz que os seus profetas, a parte eclesiástica da igreja, do povo, da nação, são levianos, são homens pérfidos. Falando dos sacerdotes, daqueles que ministram, ele diz que esses homens profanam o santuário e violam a lei. Queridos, preste atenção. Olha o que está acontecendo, meus irmãos. Olha o que o Senhor está dizendo. Ai da cidade opressora, da cidade rebelde, da cidade que não aceita disciplina, do povo que não aceita disciplina, do povo que não confia no Senhor, dessas autoridades todas que estão distantes do Senhor. É por isso que Deus está trazendo juízo sobre essa nação. E se nós também não nos convertermos como igreja, Deus também trará juízo sobre nós. Qual foi então, irmãos, o propósito? Qual o propósito do juízo? Já estamos quase concluindo. Ele diz o seguinte, olha, irmãos, preste atenção. A intenção de Deus ao trazer o juízo sobre Judá. A intenção de Deus ao trazer juízo sobre Judá. Por que Deus trouxe o juízo sobre Judá? Preste atenção. O Senhor é justo. No meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o juízo. A luz não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Deus está dizendo, todos os dias, manhã após manhã, eu estou alertando vocês, eu estou falando a vocês, eu estou dizendo a vocês que a minha mão vai pesar sobre a nação por causa do pecado da nação e também por causa do pecado da igreja. Mas olha essa parte final, versículo 5, irmãos, olha o que ele diz. Mas o iníquo não conhece a vergonha, não é impactado. Entra por um ouvido, sai por outro. Ele não é impactado com essa mensagem poderosa de juízo de Deus. O iníquo não se envergonha. Faz de conta que não é com ele. Depois o texto diz aqui no versículo 7, olha, irmãos, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e se corromperam todos os dias. Irmãos, o que Deus está querendo com o juízo é isto aqui, olha. Ele dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. É isso que Deus quer de nós, temor no coração e aceite a disciplina do Senhor. Mas ele diz aqui, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Olha aqui o resultado de não terem obedecido, foi a destruição e o exílio. Ele diz, exterminarei as nações, as suas torres serão assoladas. Fiz desertas as suas praças, sem ninguém, não tem ninguém nas ruas, a ponto de não haver quem passe por elas. Irmãos, olhem o mundo todo. Olhem o mundo todo. As praças estão desertas. Os grandes shoppings estão desertos. Os grandes arranha-céus estão desertos. Deus disse que vai fazer isso também com o seu povo, com a sua igreja e com todas as nações. Porque
O que ele queria é que temessem o seu nome pela disciplina. Mas como isso não aconteceu, ele diz, ficarão desertas, ficarão destruídas, ficarão assoladas. Eu quero mostrar para os irmãos agora, eu vou ter que tentar sair de novo aqui para poder voltar para o meu slide, que eu nunca consigo funcionar esse negócio direito aqui. Ver se eu consigo. Ah, tá aqui. Maravilha. Era aqui que nós estávamos? Não, aqui, né? Eu quero que os irmãos... Eu vou pedir que os irmãos prestem atenção no que vai aparecer agora. Como o povo não obedeceu ao Senhor, Deus destruiu a nação e a levou cativo para a Babilônia. Foi terrível, irmãos. Morte, assassinato, destruição, sangue, estupros, escravidão. Foi terrível. Foram 70 anos de dor. E lá em Israel, quando eles estavam lá em Israel, quando eles estavam lá na Babilônia, aquela nação sofreu. E um hino, um cântico, representa muito bem isso. Eu gostaria que os irmãos escutassem. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel,
Agora, irmãos, os efeitos do juízo. Aleluia, chegamos numa parte boa. Oh, glória a Deus. Olha o que diz aqui, irmãos. Os efeitos do juízo. Então, darei lábios puros aos povos. Aleluia. Para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. De onde estiverem, naquele dia do juízo, tu não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, por mais piores que tenham sido, com que tu te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. É uma cura definitiva, é uma libertação definitiva do poder do pecado. Aleluia. Grande esperança, então, irmãos, vai acontecer. Preste atenção agora o que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Se nós nos arrependermos, se nós chorarmos, se nós gritarmos, porque Deus terá misericórdia do bichinho de Jacó. E ele diz, palavra de esperança. Estamos agora no capítulo 3, nos versículos de 13 a 18. Ele diz, canta, ó filha de Sião, rejubila, ó filha, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lança fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Aleluia. Tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião. Não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, Senhor, se alegrando em nós, irmãos. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu, diz o Senhor, os congregarei de novo. Nós estamos afastados das festas solenes, dos templos, da adoração lá conjunto, mas diz o Senhor, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam o opróbrio, o Senhor nos congregará desse lugar. Aleluias. E tem mais, irmãos. Não acabou não, tem mais. Ele diz, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, aqueles que estão cambaleando, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrem ignomínio. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor sobre todos os povos da terra. Quando, irmãos? Quando? Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Isso tudo foi resumido num louvor que eu quero que os irmãos escutem agora também. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, porque o Senhor é a tua alegria.
regozija-te, exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor teu Deus lançou fora o teu inimigo, afastou os juízos que eram contra ti. O Deus de Israel, Ele está no meio de ti, poderoso para te salvar. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Alegre-se Israel, regozija-te, exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Temas, ó Sião, não enfraqueçam tuas mãos, tu já não verás daqui em diante mal algum. Farei de ti um nome e um louvor em toda a terra, e os povos verão que eu sou o Senhor. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém, ó filha de Jerusalém. Então, irmãos, essa é a mensagem do livro de Sofonias, concluindo dizendo que o Senhor mudará a nossa sorte diante dos nossos olhos. Então, que o Senhor abençoe os irmãos poderosamente. Que o Senhor, com essa palavra, traga impacto nas nossas vidas e saiamos dessa aula aqui impactados para nos prostrarmos diante do Senhor, curvarmos as nossas cabeças, dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Deus, realiza um avivamento na minha vida. Muda a minha história, no nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente os irmãos. Esse foi o livro de Sofonias. Irmãos, vamos orar, então, para a gente encerrar. Pai amado, Pai bendito, obrigado por tudo que Tu fizeste no nosso meio. A Tua palavra fique impregnada em nós, gere em nós quebrantamento, arrependimento e intimidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um excelente domingo a todos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. 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 É a paz para todos. Fique com Deus.